Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada de uns materiais bem completos sobre um tema, assim, super relevante. A saúde mental aqui no Brasil. As fontes mostram um cenário, olha, complexo, né? E ligam muito bem-estar emocional com questões sociais, econômicas, até culturais. Exatamente. E para começar, os números já são bem fortes, né? A OMS estima que mais de 30% dos brasileiros convivem com algum transtorno mental. É um número que, nossa, acende um alerta mesmo. A gente precisa entender as raízes disso. É isso. Então, nossa conversa aqui vai tentar tirar o essencial dessa análise, sabe? Entender quais são as pressões, como é que as pessoas estão lidando, quais estratégias funcionam e o que a gente pode esperar para o futuro da saúde mental por aqui. Bom, vamos lá. E o primeiro ponto que me chamou a atenção é como isso não afeta todo mundo igual. Não mesmo. O material mostra essa ligação direta, sabe, entre a alta prevalência dos transtornos e a desigualdade. Teve uma pesquisa da USP, acho que de 2022, com um dado assim, chocante. Pessoas com renda familiar mais baixa, tipo menos de um salário mínimo, Nossa. elas têm 50% mais chance de ter ansiedade ou depressão. Mostra na cara como a vulnerabilidade econômica pesa, né? E isso, claro, deve se refletir direto na dificuldade para conseguir tratamento, certo? O próprio Ministério da Saúde falou, acho que em 2023, que 60% das cidades, 60%, É muita coisa. sim, simplesmente não tem profissionais qualificados para a saúde mental. É uma barreira física, né? Concreta. Precisamente. E olha, a gente até avançou, né? Desde aquele modelo antigo, manicomial. Teve a Lei 10.216, lá de 2001, que deu um gás na reforma psiquiátrica. Mas, assim, a distribuição dos serviços, tipo os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, Sim, os CAPs. ainda é muito desigual. Depende muito da região, da condição social. O cuidado simplesmente não chega para todo mundo de forma igual. E além dessa questão da grana, da desigualdade, o material também fala de outras pressões, né? Tipo instabilidade política, essa insegurança econômica que a gente vive. A OMS mesmo destaca isso como um fator de estresse constante para muita gente. Sim, e é interessante como o material vai fundo também nos aspectos culturais. Aquela coisa do brasileiro, né? A busca pela harmonia, o jeitinho, que às vezes faz a gente engolir sapo, reprimir emoção. Teve outra pesquisa da USP de 2023 que mostrou isso. 60% das pessoas falando que tem dificuldade de expressar sentimentos considerados fracos. Puxa, E junta isso com o estigma, que ainda é forte, né? A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, em 2022, mostrou que quase 40% das pessoas ainda veem quem tem transtorno mental como perigoso. nossa, isso com certeza dificulta muito para a pessoa buscar ajuda, né? E falando em pressão, o trabalho, o ambiente de trabalho também aparece bastante. Um estudo lá da UFRGS de 2023 indicou que 40% dos trabalhadores se sentem, assim, muito estressados. 40%? E o pior, um quarto deles acaba desenvolvendo sintoma de ansiedade por causa disso. Parece um ciclo sem fim. Total. Mas, diante desse cenário todo, o que as fontes apontam como saída, né? O autocuidado vem forte. Coisas como meditação, que a UFRGS mostrou que ajuda a baixar o cortisol, e exercício físico. Ah, sim, exercício sempre ajuda. Ajuda muito. A mesma universidade associou com 40% menos chance de ter ansiedade e depressão. São ferramentas importantes. Mas o ponto principal é que resiliência não é algo que nasce com a gente, né? É uma habilidade que dá para desenvolver. E aí entra uma coisa que eu achei bem legal nos materiais: o papel do apoio social, a força da comunidade. Grupos de apoio comprovadamente reduzem a ansiedade, segundo a UFRGS. A família, nossa, para 68% das pessoas, a família é crucial, é o pilar. Fundamental. E até a escola. Educação emocional nas escolas fazendo diferença, sabe? Aumentando a capacidade dos jovens de lidar com as emoções, resolver conflitos. Parece que essa conexão com o outro é chave mesmo. Com certeza. E dá para ampliar isso. A espiritualidade. E aqui não estou falando só de religião, tá? Mas a espiritualidade como busca de sentido, de pertencimento, também aparece como fonte de resiliência.
E aquelas práticas de atenção plena, o mindfulness, Mindfulness, sim. também tem mostrado resultados bem legais. Reduções de até 40% nos sintomas de ansiedade e depressão em alguns estudos da UFRJ. Interessante. Mas assim, apesar de tudo isso que a pessoa pode fazer, né? E da força da comunidade, o sistema público, o SUS, ainda parece que pena para dar conta, né? O financiamento é um problema que sempre volta. A UFRJ apontou que só 2,5% do orçamento do SUS vai para a saúde mental. Só isso. É um gargalo muito sério. E não é só dinheiro, né? Falta gente. A Associação Brasileira de Psiquiatria deu um alerta em 2023. Tem região com carência crítica de profissional. Crítica mesmo. E a integração, sabe? Conversar saúde mental com os outros serviços de saúde, com assistência social. Isso ainda precisa melhorar muito para ter um cuidado que funcione de verdade, contínuo. E para o futuro, o que as fontes indicam? Telemedicina aparece. Aparece. A USP sugere que pode ajudar a ampliar o acesso, sim. A tecnologia pode ser uma aliada, mas, óbvio, tem preocupações junto, né? Tipo privacidade. Privacidade de dados, com certeza, e tem um risco que a UFRJ apontou, da tecnologia gerar até mais dependência ou ansiedade. É um paradoxo. Então, o caminho parece ser fortalecer o que a gente já tem, a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, né, que organiza os serviços no SUS. Fortalecer a RAPS, investir em formar mais gente. Isso, formar mais profissionais e, assim, fundamental, combater o estigma e promover mais colaboração entre os setores todos. Então, o que fica bem claro dessa análise toda é essa rede de coisas conectadas, né? O peso do social, a nossa capacidade individual de ser resiliente, a importância da comunidade, do apoio e a urgência de ter políticas públicas que funcionem com dinheiro suficiente. Olha, a saúde mental no Brasil é um desafio enorme, complexo, muitas peças nesse quebra-cabeça. Mas as fontes mostram que não é um beco sem saída, sabe? Exige que a gente olhe para as vulnerabilidades com mais atenção e invista de forma séria, consistente, desde o cuidado individual até fortalecer o sistema todo. E entender que cada um de nós tem um papel nisso, né? Em criar ambientes melhores, mais acolhedores e em defender políticas que sejam mais justas para todos. Fica aí, então, a reflexão para a gente fechar. Como é que cada um de nós e a sociedade como um todo pode agir para fortalecer a saúde mental, considerando esses desafios todos que a gente viu aqui no Brasil.